Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso quadro Como Eu Cheguei Aqui. O entrevistado de hoje é o vereador e professor Antônio César. Prazer em recebê-lo aqui no nosso quadro. Hoje a gente gostaria de saber um pouquinho mais da sua vida, além do seu papel político como vereador. Queria que você contasse pra gente como que você chegou em Linhares. Antes de tudo, gostaria de agradecer o seu convite aqui, Paulo, para que a gente possa conversar um pouco para além das questões da política, que todo mundo consegue acompanhar nas sessões, nas nossas redes sociais, mas entender quem é o Antônio, que vem antes do professor e antes do vereador, sempre é uma tarefa, um cuidado e uma revisão do nosso próprio passado, né? Pensar como a gente chega aqui leva a gente a entender um pouco quem é o Antônio, o professor e então o vereador. Respondendo já a sua pergunta, é uma longa caminhada, Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Leopoldo, fica em torno de 40 quilômetros de Porto Alegre, mas passei minha vida toda em Portão, que é uma cidade pequenininha, vizinha, e é em São Leopoldo, dada essa proximidade, quase como Linhares e Soretama, que eu me formei. Lá ainda no final dos anos 90, início dos anos 2000, em Ciências Sociais. E aí, dada essa minha formação, por volta de 2007, 2008, eu vou fazer um mestrado em Sociologia Política em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina. Aí concluo lá essa etapa da formação e me vejo num dilema. Volto para o Rio Grande do Sul, sigo lá ou vou desbravar ainda este país que é gigantesco. Então, dado alguns contatos, eu decido ir para o Nordeste. Um grande desafio. Ali estava na região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pessoal, olha, é preciso, para entender a sociedade brasileira, conhecer mais dela. Então vou para a Federal de Sergipe, então fico 2 anos lá, fazendo doutorado em Sociologia. E neste interim eu conheço hoje a minha esposa, nos conhecemos através das redes sociais, da internet, do antigo chat do UOL. As pessoas talvez aqui mais jovens nem saibam, mas nos conhecemos por lá e ficamos conversando durante 2 anos, assim, até que eu decido vir para cá. Então é assim que eu chego em Linhares, pelo amor. Então de vir para cá foi realmente para poder conhecer e estar perto dela. Exatamente, Paulo. É o amor, eu costumo dizer, que me traz para Linhares, e é o amor por ela, pela cidade, pelas pessoas que me fez ficar. Digo que eu não tenho uma vida fora daqui. Minha família hoje no Rio Grande do Sul é minha mãe, meu irmão e um tio. Então eles seguem as suas vidas e o meu mundo, trabalho, amigos, relações, projetos de vida está aqui em Linhares, está no Espírito Santo. Então conta um pouquinho pra gente como foi a sua adaptação aqui no município de Linhares. Sim. A partir do momento que você chegou aqui, quais foram os seus passos profissionais e da sua vida pessoal também, até você chegar à decisão de tentar um cargo eletivo, né, como vereador aqui no município? A família da minha esposa é de povoação, então um distrito aqui do interior. Então o meu primeiro contato com a cidade não é com o centro urbano, é com o interior. Começo como DT do estado, dando aula no Bartovino, mas já havia feito o concurso, vindo aqui, feito o concurso. E como já estava aqui, pensei, olha, vou começar como DT, porque eu recebi uma bolsa e por isso as bolsas de iniciação científica dadas pelo CNPq, pela CAP, são tão importantes. Se não fossem esses projetos, eu não tinha me graduado, eu não tinha feito mestrado, tampouco o doutorado. Então eu tinha uma bolsa que me dava alguma segurança econômica, mas penso, olha, é o tipo de coisa que não dura para sempre. Já que estou aqui e pretendo ficar, faço o concurso para o estado e estou aguardando ser chamado. Nisso, começo a minha atividade como DT e aí em junho, julho,
de 2013, eu sou chamado no concurso e aí efetivo a minha cadeira onde eu estava como DT no Bartovino. Então começo a ter um contato com outras realidades da cidade que vêm por conta dos colegas professores e professoras, mas principalmente pelos estudantes. Então eu começo a ter contato com o público PCD, com as pautas ligadas à juventude, com as pautas inerentes aí à educação, e esse mundo começa a ser o meu mundo. Hoje, se eu paro e tento pensar os meus amigos, as pessoas que são mais próximas, é deste universo. Então esse passa a ser a minha realidade e a gente começa a perceber as suas contradições, vindas dessas inúmeras falas, cada um falando de um lugar da cidade, de uma condição de gênero, que é diferente. Isso tudo me tocou muito, porque a minha própria escolha pelas ciências sociais era uma tentativa de racionalizar essa indignação pelas injustiças, pelas coisas erradas, sabe, essa inconformidade. Então eu penso, olha, como que eu consigo não só entender, mas me colocar no caminho de tentar provocar uma mudança. Então vou para as ciências sociais, sou professor de sociologia e aí em inúmeras salas de aula que a gente passa e sala dos professores, a gente sempre conversa. Ai, como que a gente vai fazer? Como que a gente muda? A gente se indigna com as questões da política. E aí eu sempre digo, olha, se você está inconformado com a política, com quem ele representa, então você tem a obrigação de se colocar nesse lugar, de se colocar na disputa. E aí eu faço isso em 2020, já saído ali do Bartovino, dando aula no estadual. E nesse meio tempo também faço o concurso da Facel, passo e viro professor também do ensino superior público. Então, do ponto de vista da docência, eu acho que eu cheguei em algum lugar. Agora eu preciso colocar na prática esse conhecimento e essas vozes que eu ouço. Você exerce hoje o primeiro mandato como vereador. Quais são as pautas que você traz para dentro do Legislativo e qual o seu maior objetivo de mudança, né, até finalizar o seu mandato? O que você pretende conquistar durante esse período, mudar aqui dentro de Linhares? Essa é uma pergunta assim que nos instiga, se a outra olhar o passado, essa é olhar para o futuro. Acho que a gente tem um longuíssimo caminho, queria que não fosse assim, para a educação. Porque assim como a minha vida foi transformada pela educação, por essas políticas públicas, que começou com um orçamento participativo lá na cidade que eu morava, que construiu a escola de ensino médio que eu estudei, e a expansão do ensino do curso técnico, depois as bolsas, o Reúne, tudo que transformou o ensino superior nos anos 2000, eu entendo que em Linhares a gente precisa isso. A gente precisa garantir que os nossos e as nossas estudantes ali do ensino fundamental tenham uma base sólida para poder chegar no ensino médio, tenham condições econômicas de vida, condições de estudo, para que as suas potencialidades sejam ali desenvolvidas. Sei que tenho feito muita coisa com o nosso mandato, visitando ali, e esse é um compromisso de visitar todas as escolas, mas há muito ainda por se fazer, muito mesmo. Então, se eu conseguir colocar na pauta da discussão do executivo a questão da educação, que a gente bem ou mal tem conseguido fazer, despertar as pessoas para uma consciência crítica de qual é o papel do vereador, qual é o papel da vereadora, do prefeito, da prefeita, da política em si, eu acho que eu já fico assim satisfeito. Mas é preciso a gente ocupar outros lugares, né? Ocupar os lugares que tomam decisão. Então eu acho que esse é o momento, pensar como fazer isso e quais conversas a gente pode chegar para estar aí nessa condição e poder, de modo bastante prático, executar essas políticas que transformam vidas. Interessante, Antônio César, sua história, que veio parar em Linhares através de um relacionamento e hoje em dia está atuando na política, né? Sim. Defendendo pautas tão importantes para todos nós. Uma última consideração que é um pouco que você fala agora e me leva à reflexão. Se o amor me traz para cá, faz com que eu fique, é o amor
pela cidade e pelas pessoas que me faz também estar na política, né? Esse querer bem, essa necessidade de fazer as coisas acontecerem, né? E agradeço aqui a gentileza da sua recepção e da nossa conversa e a todos e todas que nos assistem. Muito obrigada pela sua participação. Claro. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do nosso quadro Como Eu Cheguei Aqui. Câmara Municipal de Linhares, trabalho e transparência em conjunto com a sociedade.